Let me very briefly review the first 3 evenings and then move into tonight's session. Deixe-me fazer uma revisão rápida das últimas 3 noites e então entrar na sessão de hoje. Our first night together we stressed that God's goal in all that He does is to exalt His name. Na primeira noite o que nós falamos é que o alvo principal de Deus em tudo que Ele faz é glorificar ou exaltar o seu nome. God is not only the center of our hearts, He is the center of His own heart. Deus não é apenas o centro do nosso coração, Ele é o centro do seu próprio coração. He is the most ultimate and wonderful value in the universe. Ele é o valor primário e mais elevado neste universo. And He would be unrighteous if He did not value Himself above all things. E na verdade Ele não seria justo se Ele não se elevasse acima de todas as coisas. God would be an idolater if He did not magnify God. Deus seria na verdade um idólatra se Ele não magnificasse o seu próprio nome. The second night we said that No, I didn't finish the first night. Let me start over. Ok, eu não terminei ainda a primeira noite, eu vou continuar. The other part of the first night was this. A outra parte ainda na primeira noite foi o seguinte: that we give glory to God by enjoying Him. Que nós damos glória a Deus através de gozá-lo para sempre. And that led us to the second evening. E aquilo então nos levou para a segunda noite. If enjoying God brings Him glory, se ao gozar, ter gozo em Deus traz glória para Ele, then for God's sake we should pursue our joy. Então, por causa de Deus, nós devemos procurar a nossa alegria. So the point of the second evening was pursue your joy in God with all your might. Então, na segunda noite, o alvo principal foi esse: procure a sua alegria em Deus com todo o seu coração e toda a sua força. On the third night we raised this question. Na terceira noite nós levantamos a seguinte pergunta: If I pursue my own joy, am I a loving person toward other people? Se eu procuro a minha própria alegria, será que eu sou realmente uma pessoa que ama as outras pessoas? And what we found was that if you don't pursue your own joy in God, you won't have the strength to love. E o que nós aprendemos foi que se você não procurar a sua própria alegria em Deus, você não terá forças para amar. So not only for the sake of God's glory, então não somente por causa da glória de Deus, but also for the sake of loving other people, mas também por causa deste amor que devemos dar às outras pessoas, we must pursue our joy in God. Nós precisamos buscar essa alegria no Senhor. Now the question that leaves us with tonight is this. E a pergunta então que sobra para hoje à noite é a seguinte: how do you cultivate and maintain that kind of joy in your heart? Como você cultiva e mantém esse tipo de alegria no seu coração? So I want to give several suggestions for how you go about maintaining joy. Eu gostaria então de dar uma série de sugestões sobre como você pode cultivar e manter a sua alegria. Number 1. A primeira sugestão: realize that your whole life will be a fight for joy. Você deve concluir que a sua vida toda será uma luta a favor da alegria. You don't ever reach a point in your life where you don't have to fight for joy anymore. Nunca você chegará a um ponto na sua vida no qual você não vai precisar mais lutar para ter alegria. So I'm going to use these not to fight feminists. Então eu vou usar essas coisas não para lutar contra as feministas. No. I'm going to use these to fight unbelief. Eu vou usar estas armas para lutar contra a incredulidade. Anything that sin or Satan or the world would use to destroy my joy, I'm going to fight them. Qualquer coisa
que Satanás ou o mundo ou a minha própria carne fizerem para acabar com a minha alegria, é isso que eu vou lutar contra. But these kinds of weapons will not help. Mas esses tipos de armas não vão ajudar muito. We'll talk about the weapons that will help. Nós vamos falar sobre as armas que realmente ajudarão. But let me demonstrate for you that joy is a fight to be won. Mas deixe-me demonstrar para você como que a alegria realmente é uma luta pela qual nós temos que... Alegria é uma luta que nós não podemos abandonar. In 2 Corinthians chapter 1 verse 24, Em 2 Coríntios capítulo 1, versículo 24, Paul says this: ele diz o seguinte: Not that we lord it over your faith, but No. we are workers with you for your joy. Não que tenhamos domínio sobre a vossa fé, mas porque somos cooperadores da vossa alegria. Isn't it remarkable that Paul describes his ministry as working with them for their joy? Não é impressionante que Paulo está definindo o seu próprio ministério como uma cooperação para a alegria deles? Joy takes work. Para termos alegria, nós temos que trabalhar por ela. In Philippians chapter 1 verse 25, Em Filipenses capítulo 1, versículo 25, Paul says, I know that I will remain and continue with you all for your advancement and joy of faith. e convencido disso, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós para o vosso progresso e gozo na fé. He was in prison Ele estava na prisão and he wondered whether he would live or die. e ele estava pensando assim: será que eu vou morrer ou vou viver? And the Lord persuaded him he would live. E então Deus o convenceu de que ele iria viver. And he said the reason that he lives is to advance the joy of their E faith. ele diz: a razão pela qual eu vou viver é porque eu quero dar progresso ao gozo da sua fé. So in one place he says, my life is a work for your joy. Então, em um lado na Bíblia ele diz: o meu ministério, a minha vida é o trabalho que eu faço pela sua alegria. And in another place he says, I live for the advancement of your E joy. no outro ele está dizendo: eu vivo para poder dar progresso ao gozo que você tem na fé. And if Paul devoted himself to work for my E joy, Paulo então se dedicou a prover mais alegria para mim. then surely I should join him in that fight. Então se Paulo fez isso, então eu também devo estar com ele nesse trabalho de cooperar pela alegria minha. Another way to demonstrate this from Scripture Paulo lutou pela alegria dos outros e eu preciso então lutar também pela alegria. Esse é o assunto que ele está provando. Okay, another way to demonstrate this from Scripture E uma outra forma de demonstrar isso na Escritura é a seguinte: is to recognize that joy is an essential part of faith. vocês precisam reconhecer de que a alegria é uma parte essencial da fé. In fact, one way to define faith would be this. E uma maneira então de definir fé seria o seguinte: Faith is being satisfied with all that God is for us in Jesus. fé é estar satisfeito com tudo aquilo que Deus é para nós em Cristo Jesus. I get that from John 6:35. Eu tirei isso de João capítulo 6, versículo 35. Jesus diz: I am the bread of life. He who comes to me will not hunger, and he who believes in me will not thirst. Disse Jesus: eu sou o pão da vida, e o que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Notice that last phrase. Note a última frase: If you believe in Jesus, you will not thirst. se você crer em Cristo, em Jesus, você não terá sede. That means believing in Jesus is a receiving him in such a way that he satisfies your heart's thirst. Isso significa que ao crer em Cristo, ou crer em Cristo, é receber tudo aquilo que Ele me dá para acabar com a minha sede espiritual. So, an essential part of faith is joy, or being satisfied in Jesus. Então, uma parte essencial da fé é esta alegria ou este estar satisfeito em Deus. But the Bible teaches that
faith can only be maintained by fighting. Mas a Bíblia diz que a fé só pode ser mantida se nós lutarmos por ela. For example, in 2 Timothy 4:7, Por exemplo, em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 7, Paul says, I have fought the good fight. Paulo diz: eu combati o bom combate, I have finished the course. completei a carreira I have kept the faith. e guardei a fé. Right to the end of his life, he had to fight No final da sua vida, ele ainda tinha que lutar to maintain faith. para manter fé. He said in 1 Timothy 6:12, Em 1 Timóteo capítulo 6, versículo 12, fight the good fight of faith ele diz: combate o bom combate da fé and take hold on eternal life. e toma posse da vida eterna. So my first point is recognize that maintaining joy takes fighting. Então, o meu primeiro ponto hoje à noite é: reconheça que para manter a sua alegria você vai precisar lutar por ela. Satan is against your joy. Satanás é contra a sua alegria. Sin is against your godly joy. O pecado é contra aquela alegria que Deus dá. The world is against your joy in Christ. O mundo é contra a sua alegria em Cristo. Enemies are all around. Nós temos inimigos em volta de nós aos montões. To maintain joy, you must fight for it. Então, para manter essa alegria, nós devemos lutar por ela. Now, in my church, sometimes I preach this way. Na minha igreja, de vez em quando, eu prego um sermão como este. Recently, several women came up to me after a service and said something like this. Alguns meses atrás, umas mulheres, depois do culto, me procuraram e disseram alguma coisa parecida com isso. They said, you talk about the Christian life as being a fight or a war. Você fala sobre a vida cristã como sendo essa luta, essa guerra. And it makes us feel tired. E a gente se sente tão cansada. Isn't Christianity a resting? Será que o cristianismo não deveria ser um descanso? Does it always have to be a fight and a struggle? Sempre precisa existir essa luta, essa guerra? I showed them two passages of Scripture that have been a great help to me in balancing the warfare and the resting. Então eu mostrei para ela dois versos da Escritura que colocam em equilíbrio essa questão da luta e do descanso. The one is Matthew 11:28-30. O primeiro deles está em Mateus capítulo 11, versículos 28 a 30. Where Jesus says, "Come to me, all you who labor and are heavy laden, and I will give you rest." Ele diz: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Take my yoke upon you and learn from me. Tomai o meu jugo sobre vós e aprendei de mim, For I am meek and lowly in heart, porque eu sou manso e humilde de coração, and you will find rest for your souls. e achareis descanso para as vossas almas. For my yoke is easy and my burden is light. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. So I said to them, Então eu disse para elas: yes, coming to Christ is restful. sim, vir a Cristo é alguma coisa que descansa. Come to me and you will find rest for your souls. Jesus disse: venha a mim e vocês encontrarão descanso para vossas almas. In fact, I have this image in my mind of this text. Na verdade, eu tenho na minha mente uma imagem a respeito desse texto. You know what a yoke is. Vocês sabem o que um jugo é. You put a yoke on the shoulders of cattle. Você coloca esse jugo no pescoço do gado. And then in the old days, you hooked a plow to the yoke. E nos velhos tempos você ainda colocaria um arado enganchado nesse jugo, nessa canga. And then you plowed the field. E aí você ara os campos. Now Jesus says his yoke is easy. E agora Jesus diz: a minha canga, o meu jugo é suave. It sounds like it's heavy and it sounds like hard work.
Agora, ele parece ser uma coisa que dá muito trabalho e parece pesado. So here's the way I think Jesus plows his fields. Então aqui é a minha impressão de como que Jesus ara os seus próprios campos. He puts the yoke on my shoulder, Ele coloca nos meus ombros o jugo. and he hooks his plow to this yoke. E ele então engancha o arado ali naquela canga. And then he takes his mighty hands and puts them on the handles of the plow. E aí ele segura o arado com as suas mãos fortes. And he lifts the bull off the ground. E ele levanta o arado para que o arado não encoste no chão. So I'm just hanging in the yoke like this. Então, então eu fico de pendurado na canga. And then he pushes the plow through the ground. E aí ele vai empurrando aquilo através dos campos. That's my Jesus. Isso é o meu Jesus. It's an easy yoke. É uma canga suave. But there's another passage of Scripture, Mas existe outra passagem nas Escrituras. namely Matthew 7. Em Mateus capítulo 7. This one I don't know by heart. E esse eu não sei de cor. Matthew 7:13. Em Mateus 7, versículo 13. And this one sounds very different than that one. E esse texto parece muito diferente do texto que acabamos de ler. Enter by the narrow gate. Entre pela porta estreita. For the gate is wide and the way is easy that leads to destruction. Larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição. And those who enter by it are many. E são muitos os que entram por ela. For the gate is narrow and the way is hard Porque estreita é a porta e apertado o caminho that leads to life, and those who find it are few. que conduz para a vida, e são poucos que acertam com ela. So is it hard or is it easy? Será que o caminho de Deus é difícil ou é fácil? What is Christianity? O que é realmente o cristianismo? Here's the way I bring those two texts together. Aqui está a maneira como eu coloco esses dois textos juntos. We are saved by faith, Nós fomos salvos pela fé and we are sanctified by e faith. somos santificados pela fé. The Christian life is to be lived by trusting Jesus, A vida cristã é para ser vivida através da confiança que temos no Senhor Jesus. to provide all our needs and give us the strength what he asks us to do. Ele providencia para que todas as necessidades nossas sejam supridas e nos supre a força para viver. Nothing is easier than faith. Nada é mais fácil do que a fé. Faith is stopping working and resting in someone else's power. Fé, na verdade, é eu parar de trabalhar e descansar no poder de outra pessoa. Faith is easy unless you are proud. E fé é uma coisa fácil, a menos que você seja orgulhoso. Faith is easy unless you want to rely upon yourself. Fé é fácil, a menos que você queira confiar mais em si mesmo. Faith is easy unless you want the credit for all your accomplishments. Fé é fácil, a menos que você queira os créditos por tudo aquilo que você faz. And all humans are proud. E todos os cristãos, os humanos, são orgulhosos. All humans are self-reliant. Todos os humanos confiam em si mesmos. All humans love the praise of men. Todas as pessoas, seres humanos, gostam de receber o louvor dos homens. Therefore, faith is very hard. Então, fé é muito difícil. Does that work? Estão entendendo? It is very easy, Fé é muito fácil, but if you don't like it, it's very hard. mas se você não gosta, ela é muito difícil. So when I call Christianity a fight, Então, quando eu digo que cristianismo é uma luta, I mean it is a fight to rest. é uma luta a favor do descanso. It's a fight to be humble enough to rest. É uma luta para que eu seja humilde o suficiente para descansar. In the grace of God and not in ourselves and our own accomplishments. Descansar na graça de Deus e não em mim e nas minhas realizações. Well, that was a very long point number 1. Isso foi ponto número 1 e foi bastante comprido. To maintain joy in the Christian life A fim de manter a alegria na sua vida cristã, is a lifelong battle. você deve manter uma luta que dura a vida inteira.
Suggestion number 2. Sugestão número 2. Let's all learn the secret of fighting this fight like justified sinners. Que todos nós aprendamos o segredo de lutar essa luta como cristãos justificados. What I mean by that is we fight not as those who are losing, but as those who already have victory in Jesus. Nós lutamos não como aqueles que são perdedores, mas como aqueles que já têm a sua vitória conquistada em Cristo Jesus. Let me try to describe this fight in a way that's hard to transfer into Portuguese. Deixe-me explicar isso de uma forma que vai ser difícil de traduzir para o português. In English, I say we need to learn to fight with gutsy guilt. Em inglês nós dizemos assim, que nós precisamos aprender a lutar sendo durões na culpa. Mas é isso mesmo. To see what I mean by gutsy guilt, turn with me to Micah chapter 7. Para que você possa entender isso, abra sua Bíblia, por favor, em Miqueias capítulo 7. Chapter 7 of Micah, verses 8 and 9. Miqueias 7, versículos 8 e 9. I mention this verse because several years ago it rescued me from a very dark time in my life. Eu quero mencionar esse versículo porque ele foi muito importante para mim alguns anos atrás, resgatando-me, libertando-me de um momento muito difícil, muito escuro na minha vida. Many Christians, when discouragement comes, believe that God is against them. Muitos cristãos, quando eles enfrentam o desencorajamento, eles pensam que Deus se virou contra eles. And they tend to sink into a depression Então eles parecem afundar-se na sua própria depressão. because they feel so guilty. Eles se sentem tão culpados. And I want Christians like that to learn gutsy guilt. E eu quero que esses cristãos aprendam a ser durões, mesmo quando culpados. Now let me read about gutsy guilt with you. Deixa eu explicar sobre isso aqui em Miqueias 7, 8 e 9. Do not rejoice over me, O my enemy. Ó inimiga minha, não te alegres a meu respeito. Though I fall, I will rise. Ainda que eu tenha caído, levantar-me-ei. Though I dwell in darkness, the Lord is a light for me. Ainda que eu more nas trevas, o Senhor será a minha luz. I will bear the indignation of the Lord because I have sinned against him. Eu sofrerei a ira do Senhor porque eu pequei contra Ele. Now stop there. Agora vamos parar aqui. Here's a person who has sinned badly. Aqui está uma pessoa que pecou e pecou bastante. God is frowning at him, E Deus está looking with disfavor at him. olhando desfavoravelmente para a sua vida. He is underneath the indignation of God Ele está debaixo daquela indignação do Senhor, because he is genuinely guilty. porque ele é verdadeiramente culpado. Now, does he just give up and say, I'm guilty and God is against me? Será que ele não devia dizer assim, eu sou culpado, o que eu vou fazer? Deus é contra mim. He has already said, when I fall, I will rise. Mas ele diz, ainda que eu tenha caído, eu vou me levantar. Now let's keep reading. Agora vamos manter a nossa leitura. Until he pleads my case. Até que ele julgue a minha causa. So the very God who is now angry at him is going to become his advocate. Então, o próprio Deus, que agora neste momento tem a sua ira sobre ele, vai tornar-se o seu advogado. Until he pleads my case and executes justice for me, not against me, for me. Até que julgue a minha causa e execute o meu direito. Veja bem, não é contra mim, é a meu favor, é o meu direito. He will bring me out to the light, Ele me tirará para a luz, and I will see his righteousness. e eu verei a sua justiça. Isn't that great? Não é maravilhoso esse texto? That is
gutsy guilt. Isso é ser durão na culpa. In the midst of your darkness and your sense of guilt, No meio daquela sua escuridão e quando você está se sentindo tão culpado, you say, this is not God's last word toward me. diga: isso não é a última palavra que Deus dirá a meu respeito. Though he is angry with me, he loves me. Ainda que ele esteja irado contra mim, ele me ama. He has given me his son to pay for this sin. Ele me deu o seu próprio filho para pagar esse meu pecado. And after I have sat in the darkness for a little while, E ainda que eu tenha me sentado aqui nessa escuridão por um tempo, I am coming out. eu vou sair daqui. And do not rejoice over me, O my enemy. E olha, minha inimiga, meu inimigo, não fique contente contra mim. You see what I mean by gutsy guilt? Está vendo o que eu estou dizendo? Ser durão na culpa? That's the way I want you to fight for your joy. É assim que eu quero que você lute pela sua alegria. Even in the darkness, hold on to the great mercy of God. Mesmo nos momentos mais escuros, agarre-se na alegria que há no Senhor. Suggestion number 3. Sugestão número 3. Let your fight be a fight to see God more clearly. Que a sua luta seja uma luta para ver Deus mais claramente. If we don't see God more clearly, our joy will cease. Se nós não vemos Deus claramente, a nossa alegria vai acabar. 2 Corinthians chapter 3 verse 18. Em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18, But we all with unveiled face, beholding the glory of the Lord, are being changed from one degree of glory to the next. e todos nós com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória. So how do you become more and more transformed? Então, como que você consegue cada vez mais ir se transformando? By looking at Christ and at God and seeing them more clearly. Através dessa contemplação de Deus, através da percepção dele mais claramente. In English I would say beholding is becoming. Eu diria assim: contemplar é transformar. And so devote yourself in this battle to see God more clearly. Então dedique-se a ver Deus mais claramente. Now let me talk in all the rest of my time about ways that we see God more clearly. E agora eu vou usar o resto do meu tempo para dizer de algumas formas para vermos Deus mais claramente. So suggestion number 4. Então a sugestão número 4. Meditate on the Word of God day and night. Medite na palavra de Deus dia e noite. Our joy is totally dependent upon the Word of God. A nossa alegria realmente ela depende da palavra de Deus. Psalm 19:8 says, "The precepts of the Lord are right, rejoicing the heart." Em Salmo 19:8 diz: os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. It's the precepts of the Lord that make the heart glad. São os preceitos do Senhor que fazem o coração se alegrar. Or Jeremiah 15:16. Ou então Jeremias capítulo 15, versículo 16. Your words were found and I ate them and they were a joy to me. Achei as tuas palavras e as comi, e elas me foram gozo e alegria para o coração. And they became the delight of my heart because I am called by your name. E ele se tornou então a alegria do meu coração porque eu fui chamado pelo teu nome. Now why is it that the word of God produces joy? Agora, por que será que a palavra de Deus produz alegria na minha vida? It's because all of those things that bring joy are brought by the Word of God. É porque todas as coisas que nos trazem alegria realmente são trazidas até nós através da palavra. Let me mention several of them. Deixa eu mencionar várias coisas. We can't have joy if we don't have life, and life comes from the Word. Nós não podemos ter alegria se nós não tivermos vida, e a vida vem da palavra de Deus. For example, in 1 Peter 1:23. Por exemplo, em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 23. We are born again by the living and abiding Word of God. Nós fomos
fomos regenerados através da palavra de Deus, a qual vive e é permanente. My life in God depends upon the power of the Word within me. A minha vida em Deus depende do poder da palavra de Deus na minha vida. Or consider the fact that faith, which is essential to joy, also comes by the Word. Ou, por exemplo, a fé, que também é uma coisa essencial para a alegria, também vem pela palavra de Deus. Romans 10:17. Romanos 10:17. Faith comes by hearing, and hearing by the Word of A God. fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. If we don't hear the Word, we will not Se believe. nós não ouvirmos a palavra de Deus, nós não vamos crer. And if we don't believe, we don't have joy. E se nós não cremos, não temos alegria. So we fight for joy with the Word. Então nós lutamos a favor da nossa alegria pela palavra. Another example is the power and the fruit of the Holy Spirit come by the Word. Outro exemplo seria o próprio poder ou o fruto do Espírito Santo, que também vem através da palavra. Galatians chapter 3 verse 5. Em Gálatas capítulo 3, versículo 5. Does he who supplies the Spirit to you and works miracles among you do so by works of the law or by hearing with faith? Aquele, pois, que vos concede o Espírito e que opera milagres entre vós, porventura o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? The Holy Spirit is poured out in power when we hear the Word of God believingly. Quando nós ouvimos a palavra de Deus e cremos nela, o Espírito Santo é derramado em nós. And we cannot have joy without the Holy E Spirit. nós não podemos ter alegria sem o Espírito And Santo. therefore we fight for joy with the Word. Então nós lutamos a favor da alegria com a palavra. The Word also brings hope. A palavra também nos traz esperança. Romans 15:4. Em Romanos capítulo 15, versículo 4. Whatever was written beforehand or in former times was written for our instruction. Tudo que outrora foi escrito para o nosso ensino foi escrito, In order that by the steadfastness and encouragement of the Scriptures we might have hope. a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. The whole Bible is written that we might have hope. A Bíblia toda foi escrita para construir a nossa esperança. Since I cannot have joy without hope, E assim, se eu não posso ter alegria sem esperança, I fight for joy with the Word of God. eu preciso lutar a favor da minha alegria com a palavra de Deus. And there are many other examples that I'm going to pass E over. teria muitas outras coisas que a palavra de Deus nos traz, mas que eu vou pular. You remember the hymn by Martin Luther, A Mighty Fortress is Our God. Você conhece aquele hino de Martinho Lutero, o Castelo Forte? Luther was a great fighter against the devil. Lutero foi um grande guerreiro contra o maligno. And you remember how one of those verses ends. E você sabe que um daqueles versos no seu hino termina com a seguinte frase: One little word will fell him. Ele, o inimigo, cairá por uma só palavra. So Luther had learned the lesson that the way you fight to maintain joy against the devil is with one little word. Então, Satanás descobriu que para vencer Satanás e ter a sua própria alegria, ele precisava de uma pequena palavra. Here's my fifth. Perdão. Eu falei errado. Para vencer Satanás. E Lutero descobriu que para vencer Satanás e ter sua própria alegria, ele precisava de uma pequena palavra, uma só palavra. Suggestion number 5. Sugestão número 5. Pray earnestly and unceasingly that your joy would be preserved. Ore sem cessar para que seja preservada a tua alegria. There's a connection between meditating on the Word and praying earnestly. Existe uma conexão entre meditação na palavra e orar incessantemente. I read a book by a man named Wesley Duell. Eu li um livro escrito por Wesley Duell. He's a man of great prayer. É um homem de grande oração. He told the story about how when he took a prayer retreat one time,
E ele contou a história de uma vez que ele foi para fazer um retiro espiritual. He had to read 50 chapters of the Bible before his heart was in tune with God to pray. Ele disse que ele precisou ler 50 capítulos das Escrituras até que o seu coração estivesse em harmonia com Deus e aí preparado para orar. And so there's a very close connection between meditating on the Word and praying. Então há uma conexão muito próxima entre a meditação na palavra e a oração. We must pray for those things that bring joy. Nós precisamos orar a favor daquelas coisas que nos trazem alegria. For example, we must pray that our faith would be sustained and strengthened. Nós precisamos orar para que a nossa fé, por exemplo, seja sustentada e cresça. You remember the man in Mark 9:24? Você lembra daquele homem lá em Marcos capítulo 9, versículo 24? He cried out, "Lord, I believe, help my unbelief." Ele disse: "Ó Senhor, eu creio, ajuda-me na minha falta de fé." That was a prayer that Jesus would do something to make his faith stronger. Essa foi uma oração pedindo que Jesus fizesse com que a sua fé crescesse. I pray that prayer every day. Eu oro aquela oração todos os dias. Sustain my faith, O Lord. Ó Senhor, sustente a minha fé. Make my faith stronger. Faça a minha fé mais forte. Joy comes from faith, and therefore joy comes from prayer. Porque a alegria vem da fé, então a alegria vem através da oração a favor da fé. We should pray for our hope. Nós deveríamos orar a favor da nossa esperança. In Ephesians 1:18, Em Efésios capítulo 1, versículo 18, Paul prays for the church like this. Paulo está orando pela igreja da seguinte forma: Grant that the eyes of their hearts would be enlightened, that they might see the hope of their calling. Ele está dizendo que os olhos do vosso coração sejam iluminados, para que vocês conheçam a esperança do seu chamado. If we don't pray, our hope will begin to become smaller. Se nós não oramos, a nossa esperança vai como que diminuindo. And there are many, many other things on which joy depends that we should pray for. E tem muitas outras coisas que sustentam a nossa alegria, e por estas coisas nós devíamos orar. So give yourself to the Word and give yourself to prayer. Então entregue-te a ti mesmo à palavra e à oração. Suggestion number 6. Sugestão número 6. Learn to preach to yourself, not listen to yourself. Aprenda a pregar para si mesmo e não apenas a ouvir a si mesmo. Martin Lloyd-Jones has a chapter in one of his books on preaching to yourself. Martin Lloyd-Jones tem um capítulo em um dos seus livros sobre como pregar para si mesmo. We have an example of it in Psalm 42:5. Nós temos um exemplo disso no Salmo 42, versículo 5. The psalmist preaches to himself like this. O salmista está pregando para si mesmo mais ou menos assim: Why are you downcast, O my soul? Por que você está abatida, ó minha alma? And why are you disquieted within me? Por que você está perturbada aqui dentro de mim? Hope in God. Espera em Deus. For I shall again praise him, my help and my God. Eu ainda o louvarei, o meu auxílio e Deus meu. I just plead with you, learn to preach to yourself. Eu estou pedindo que vocês aprendam a pregar para si mesmos. So many people read the Bible passively. Muitas pessoas leem a Bíblia passivamente. We just read a paragraph and then we close it and don't do anything with it. Nós às vezes lemos um parágrafo e aí fechamos a Bíblia e não fazemos nada com aquilo. When you read a passage, preach it to yourself. Quando você lê uma passagem, prega aquela passagem para si mesmo. Say, soul, why are you downcast? Assim, alma, por que você está tão abatida assim? Soul, hope in God. Oh, espere em Deus. You see, our fallen nature is constantly telling us bad things. Sabe, a nossa natureza caída sempre está nos dizendo coisas ruins. All kinds of wrong messages come up out of our Muitas sin. mensagens ruins e erradas nascem do nosso próprio pecado. God can't be trusted. Eles dizem: Deus não pode ser confiado, não é confiável. You're going to be a failure. Você vai falhar de novo. Church is no good. Igrejas não são coisa boa. And on and on. E aí vai.
we've got to stop listening to ourselves and start preaching to Então ourselves. nós precisamos parar de nos ouvir e começar a pregar para nós. Faith comes by hearing, and hearing by the Word of God. Fé vem da palavra, e a palavra, fé vem do ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Preach it to yourself. Então pregue para si mesmo. Suggestion number 7. Sugestão número 7. Exhort each other in this fight every day. Exortemo-nos uns aos outros a lutar essa luta pela alegria todos os dias. Hebrews 3 verses 12 and 13. Em Hebreus capítulo 3, versículos 12 e 13. Exhort one another every day, as long as it is called today, Exortai-vos mutuamente cada dia durante o tempo que se chama hoje, lest there be in any of you an evil, unbelieving heart leading you to fall away from the living God. a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo pecado, fazendo com que se afastem do Deus vivo. You're going to have to help me. I misquoted it. What's the next verse say? Yeah, I did it backwards. yeah, but that's fine. Ele colocou a última parte do versículo 13, na verdade é a última parte do 12, ele emendou. Exhort each other, lest there be in you a hardening of the deceitfulness of sin. See that, verse 13? Estejam cautelosos, para que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. The point is clear. We must help each other in this fight against the deceitfulness of sin. O ponto aqui é claro, nós precisamos ajudar um ao outro para não sermos endurecidos. If you're a loner, you're in big danger. Se você é solitário, você está em terreno minado. We must teach our people to get into relationships where they don't depend on us once a week. Nós precisamos ensinar o nosso povo na igreja a entrarem em tal relacionamento entre eles, para que eles não dependam somente de nós uma vez por semana. This text says every day exhort each Esse other. texto está dizendo que a exortação mútua deveria acontecer cada dia. Our people need to be in relationships where someone is encouraging them daily to be strong in the faith. Cada pessoa na igreja precisa ter alguém que esteja encorajando a ele todos os dias a se manter firme em Cristo. An example of how we strengthen each other in Scripture is 1 Samuel 23:16. Exemplo na Escritura de como nós podemos nos encorajar e nos edificar mutuamente está em 1 Samuel 23:16. David is feeling very discouraged, and Jonathan goes to him. Davi está se sentindo assim muito abatido, então Jonatas vai ao seu encontro. And Jonathan rose and went to David at Horesh and strengthened his hand in God. Então se levantou Jonatas, filho de Saul, e foi para Davi em Oressa e lhe fortaleceu a confiança em Deus. Somebody has to do that for me again and again and again. Alguém precisa fazer isso comigo cada dia, cada dia, cada dia. Maintaining joy in God is a community project. É projeto comunitário, a manutenção da nossa alegria em Deus. Suggestion number 8. Sugestão número 8. Be patient in the dark night of the soul. Seja paciente quando você estiver vivendo a noite escura da sua alma. People listen to me talk about joy, and sometimes they get very discouraged. As pessoas me ouvem falando sobre a alegria e algumas vezes elas ficam muito desencorajadas com essa pregação. They say, well, we hear you talking about joy and how it's supposed to be. That is not where I am. Eles dizem, nós ouvimos você pregar sobre a alegria e como ela deveria ser, mas esse não é meu caso nesse momento. Now, what do you say to people like that? O que você diz para pessoas neste momento? Psalm 40, verse 1. O Salmo 40, versículo 1. David talks like this: I waited patiently for the Lord. He heard my cry
He lifted me up out of the miry bog and out of the desolate pit. He put my feet upon a rock. He made my steps secure. He put a new song in my mouth, a song of praise to our God. Many will hear and put their trust in the Lord. Eu esperei confiantemente pelo Senhor. Ele se inclinou para mim, me ouviu quando eu clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um tremedal de lama, colocou os meus pés sobre uma rocha, me firmou os passos e me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão estas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Now don't miss where this text begins. Não perca, não passe muito depressa sobre a primeira palavra desse texto. Where is David at the beginning of this text? Onde que Davi está no começo desse texto? He's in the mire or the mud. Ele está nessa lama toda. He is very low, he's very Ele discouraged. está muito deprimido, muito desencorajado. How long was he in this condition? Quanto tempo vocês acham que ele ficou nessa condição miserável? He doesn't say. Não está escrito aí. But he was waiting patiently. Mas ele estava esperando pacientemente. Sometimes we meet with people who are in such darkness they can't do any of these things that I've just described. Algumas vezes nós encontramos algumas pessoas que estão numa escuridão tão espessa que eles não podem fazer nada dessas coisas que eu alistei para vocês. They are so weak and so depressed, they can't read the Bible and they can't pray. As pessoas estão tão deprimidas que às vezes não têm nem forças para ler a Bíblia ou para orar. And you sit with them, what do you say to them? E você senta com elas ali, o que você diz para elas? The marriage is about to break up. O casamento está quase no fim. The teenagers are on drugs. Os seus adolescentes estão envolvidos com drogas. There's some pain in their chest. Está sentindo uma dor aqui do lado. A parent is dying of cancer. E talvez o seu pai está morrendo de câncer. God doesn't care about me. E diz, Deus realmente não se preocupa comigo. What do you say? O que você diz? One of the things you can say is this. Uma das coisas que você pode dizer é o seguinte: I know that it's hard right now to believe and to pray and to read. Eu sei que é muito difícil para você agora crer, orar e ler a Bíblia. I understand that. I don't want to add to your pain. Eu entendo isso, eu sei que é difícil e não quero acrescentar mais culpa à sua dor. I'm going to believe and trust and hope for you. Então eu vou crer, confiar e esperar em Deus para você. If you can't pray, I will pray. Se você não pode orar, eu vou orar. If you can't meditate on the word, I will seek the word for Se you. você não pode ler a Bíblia, eu vou ler a Bíblia para você. And the Bible teaches that there are dark seasons when we can only wait. E a Bíblia ensina que há algumas situações tão difíceis que a gente só pode esperar. So on behalf of the Lord, I plead with you, do not run from him now, wait for him. Então eu quero lhe dizer de todo o coração e pela causa de Cristo que você agora não abandone o Senhor. Espere nele. Just wait. Só espere. Weeping will last for the night, but joy will come with the O morning. choro pode durar a noite inteira, mas a alegria virá pela manhã. And those words will come with healing. E aquelas palavras que você vai dizer servirão para curar a pessoa. Many of us are in too much of a hurry to fix people. Alguns de nós estamos assim com uma pressa danada para consertar a vida dos outros. We say you're supposed to be joyful if you're a Christian. Nós dizemos assim, você tem a obrigação de ser uma pessoa alegre se John você é Piper cristão. said so. O John Piper pregou que isso tinha que ser assim. But reality is we go up, we go down, we go up, we go down. Mas a realidade é que nós crescemos e descemos, subimos e descemos. And when you're down, E quando você estiver aqui embaixo, you don't need somebody to beat you over the head with the truth you already know. e você não precisa que alguém fique espancando a sua cabeça com a verdade que você já conhece.
You need a good Brazilian hug. Você precisa um abraço brasileiro. Suggestion number 9. Sugestão número 9. Very practically, É muito prático. in fighting for joy, get the rest and the exercise that you need. Para lutar a favor da sua alegria, decida buscar o descanso e o exercício que o seu corpo precisa. Now, this may not sound very spiritual, Não, isso não parece muito espiritual, but we are beings who are both body and spirit. mas nós somos seres que são corpo e alma. And there is a close connection between this old body and this heart. E existe uma conexão muito próxima entre esse meu velho corpo e o meu coração. And when I don't get enough sleep, my joy goes down. E quando eu não durmo o suficiente, a minha alegria diminui. I am more vulnerable to depression and discouragement and sin. Eu sou mais vulnerável à depressão, ao desencorajamento e ao pecado. I remember a time in graduate school in Germany, Eu lembro uma vez quando eu estava fazendo meus estudos de pós-graduação na Alemanha, and I was wrestling with my own sin of irritability. e eu estava lutando contra o meu próprio pecado de irritabilidade. And I noticed something that didn't make sense to me at first. E eu notei uma coisa que no começo não me pareceu ter alguma conexão. In Galatians 5:22, Em Gálatas 5:22, it says that patience is a fruit of the Holy Spirit. diz lá que a paciência é um fruto do Espírito. But my experience taught me Mas a minha experiência me ensinou that patience is a fruit of sleep. que a paciência, na verdade, é um fruto de dormir. If I don't get enough sleep, I'm more impatient. Que se eu não durmo o suficiente, eu me torno impaciente. If Se eu I não get durmo- if I get a lot of sleep, I'm less impatient. Mas se eu durmo, eu me sinto menos impaciente. So is it the fruit of the Holy Spirit or is it the fruit of sleep? Então, é o fruto do Espírito Santo ou é o fruto de uma noite bem dormida? Now here's what I believe the Lord taught me. Eu creio que Deus me ensinou o seguinte: The main reason I don't get enough sleep a razão principal porque eu não durmo o suficiente is because I like to play God. é porque eu gosto de brincar de Deus. I like to think that I must stay up to get this done and taken care of. Eu acho que eu preciso ficar acordado até tarde e terminar esse trabalho. If I don't stay up late and get up early, why, the church and my family will collapse. Que se eu não dormir tarde e levantar bem cedo, a minha igreja e a minha família vão à bancarrota. The Holy Spirit is in the main business of helping people not play God. Mas o Espírito Santo está nesse negócio de ajudar pessoas a não brincarem de serem Deus. So one of the ways that the Holy Spirit produces patience is by making me humble enough to go to bed and realize somebody else can do the work. Então, uma das maneiras que o Espírito Santo usa para construir a minha paciência é fazer com que eu seja humilde o suficiente para ir para a cama e deixar que outras pessoas façam o serviço também. Psalm 127 verse 2 Em Salmo 127, versículo 2, says, "It is vain for you to rise up early and to retire late to bed, é inútil para vocês levantarem de madrugada e repousar to tarde, eat the bread of painful labors. e comer o pão que penosamente granjeaste, For he gives to his beloved even in his sleep." porque Ele dá aos seus amados enquanto eles dormem. God never sleeps. Deus não dorme. Therefore I can. Então eu posso dormir. He's God, not me. Ele é Deus, eu não sou Deus. It's pride that keeps me up. Mas é o orgulho que me mantém acordado. And the Holy Spirit overcomes that pride Mas o Espírito Santo me vence nesse orgulho que eu tenho and puts me to bed. e me manda para a cama.
Okay, we only have a minute left, and I'm trying to decide which of my suggestions to leave out. Então, falta apenas um minuto e eu quero decidir quais das minhas sugestões eu vou deixar fora. I can at least mention them all. Eu vou Probably. mencionar todas elas. Number 10. Número 10. Make the proper use of nature. Faça o uso apropriado, um uso apropriado da natureza. The heavens are declaring the glory of God, and the firmament declares His handiwork. Os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Day unto day pours forth speech, and night unto night knowledge. Um dia discursa a outro dia e uma noite revela conhecimento a outra noite. In other words, God put you in a beautiful land called Brazil, Então Deus, veja bem, colocou você nessa terra maravilhosa chamada Brasil, so that you would open your eyes and hear the glory of God. para que você pudesse abrir os seus olhos e ouvir a glória do Senhor. I guess you should open your eyes and see the glory of Deixa eu God. abrir seus olhos e ver a glória do Senhor. And when the glory comes in from nature, it refreshes the soul. E quando essa glória do Senhor vem através da natureza, isso me refresca a alma. I was standing outside the hotel over there, Se você ficar em pé lá fora lá do hotel, and I know you haven't had rain, and so the grass is brown, então eu sei que não choveu e que a grama está meia... but that flower over there on the hill, whatever it is gorgeous. E ainda que a grama esteja meia seca, aquela flor lá naquele morro está lindíssima. And God spoke to me through the flower. E quando eu estava ali fora observando isso, Deus falou comigo através daquela flor. The last 2 points are simply read great books about God and read Christian biography. As duas últimas coisas são leia grandes livros a respeito de Deus e leia biografias de grandes cristãos. So let me close tonight by just saying there is a fight to be fought. Deixa eu terminar dizendo o seguinte: existe uma luta que devemos lutar. God has already won the victory in Jesus Christ. Deus já alcançou a vitória através de Jesus Cristo. Therefore you can fight even in the dark with gutsy guilt. Então você pode lutar até mesmo no escuro, sendo durão na culpa. Sometimes the joy is high, Algumas vezes a alegria estará bem alta, sometimes the joy is low. mas às vezes seu índice de alegria é muito baixo. But our God never changes. Mas o nosso Deus nunca muda. Thank you so much, Father, for the gift of joy. Nós te agradecemos, ó Deus, pelo dom da alegria. And thank you that when the joy goes for a season, E te agradecemos porque mesmo quando a alegria passa por um tempo mais difícil, you do not leave us. Tu não nos deixas. And you will bring us out into the light again. E Tu nos trarás de volta para a luz. In Jesus' name. No nome de Jesus. Amen. Amém.